É muito comum acontecer um choque cultural quando a gente muda de país. Uma explicação muito simples para isso, usando a linguagem do Grabovoi, é que o campo informativo coletivo não é o mesmo. E isso pode ser muito engraçado, provocar muita confusão ou mal-entendidos. Já contei aqui sobre um senhor que insiste em maltratar o cachorro dele toda vez que alguém passa em frente da casa dele. O cachorro não pode reagir a nada, ou o senhor dá pancadas horríveis nele. Ultimamente estou evitando passar por lá e piloto o máximo para que essa situação com este senhor termine bem. Mas algumas vezes acontece algum desentendimento. Num dia qualquer, eu passei por lá e uma das minhas cachorrinhas fez cocô no terreno deste homem. Eu tenho o costume de limpar, limpo até de outros cachorros para ninguém pensar que foi um dos meus. Mas, como era perto do senhor e o cachorro dele late muito, eu não limpei. Fiquei com medo do senhor bater no cachorro. Um dia, quando estava passando novamente em frente à casa dele, este senhor espancou o cachorro na minha frente e eu gritei com ele. Disse que se isso acontecesse novamente, eu ia denunciá-lo por maus tratos. Ele ficou irritadíssimo e falou que meu cachorro tinha cagado no terreno dele. E eu perguntei, e daí? Afinal, uma coisa é um cocô no mato e outra é bater num pobre coitado preso. Então ele começou a falar e eu não entendia nada e pedia para ele repetir. Ele repetiu e eu continuei sem entender. Pedi novamente que repetisse. Isso tudo na maior gritaria. Até que eu entendi que ele estava falando em francês. Eu fiquei mais brava ainda e disse para ele falar em português, horas bolas. Aí ele ficou dizendo que falava, 4, 5 línguas. Então eu respondi que não me interessava pelas línguas que ele falava, e sim que ele não repetisse o show de pancadaria com o pobre do cãozinho. Então ele dobrou os joelhos e colocou a mão entre as pernas. Eu estava muito nervosa e repeti os movimentos dele. Dobrei meus joelhos, coloquei minha mão entre as minhas pernas e fiz um movimento para frente. Silêncio total. O senhor ficou paralisado, sem reação alguma, e foi para dentro de casa. Eu continuei meu caminho pilotando como uma doida. Dizia sem parar, 10 elevado a menos 17, 10 elevado a menos 17, 10 elevado a menos 17. Dias depois, eu contei para um casal de amigos o que havia acontecido, e eles não paravam de rir. Me olhavam assustados e não acreditavam no que eu contava. Eu repetia os movimentos e as gargalhadas aumentavam. Até que o senhor me disse, carinhosamente, que era para eu nunca mais repetir isso na frente de outras pessoas, que era a coisa mais horrível do mundo. A senhora foi além, me ensinou a reação correta para esse tipo de situação. Ela disse que eu deveria ter saído chorando e chamar algum homem para me defender. Eu ria e dizia que a última coisa que eu faria era chorar. Chamar alguém para me defender era algo impensável. Afinal, eu já sou bem grandinha e posso me defender sozinha. Não me senti nem um pouco agredida pelo gesto do homem comigo, mas ela insistia em me ensinar que essas coisas são resolvidas entre homens, que se fosse ela, teria chamado alguém para brigar com ele. Muito tempo depois, esse assunto ainda rendia boas risadas. Logo que eu cheguei, eu vi um casal trabalhando num terreno aqui perto. Fiquei impressionada com a pobreza deles. Ela não tinha os dentes da frente, as roupas eram trapinhos e eles pareciam muito velhos. Meu coração partia ao ver essa cena que se repetiu várias vezes com muitos outros casais. O lado bonitinho é ver os casais trabalhando juntos na terra, mas a pobreza aparente é que chama mais atenção mesmo. Por outro lado, percebi que havia um alvoroço das pessoas em relação à minha aparência. Sempre me achavam muito mais nova do que sou. Até já me pediram em casamento. E com o tempo descobri que achavam também que eu era muito mais rica do que sou. Na verdade, não sou rica. Não tenho dinheiro guardado, nem sobrando. E ainda mais com o inverno é que o dinheiro foi-se embora mesmo. Ando pagando R$ 500 de conta de luz e gastando com lenhas. Por sorte, roupas de inverno eu tenho aos montes. Como o nosso campo informativo é feito, claro, de informação, eu tiro proveito desse conhecimento e passo a dizer para as pessoas o que elas precisam saber.
Quando percebi que as pessoas supunham que eu tinha mais dinheiro do que eu realmente tinha, eu comecei a espalhar que não sou rica, que eu vivo como rica, mas não sou. Viver como rica significa usar o dinheiro que tenho comigo, com a casa, com os animais. Fazer docinhos para os vizinhos me torna uma pessoa riquíssima. E o contrário é verdadeiro. As pessoas aqui vivem como pobres. Muitas vezes não são. Esse casalzinho que vi nos primeiros dias e fiquei atordoada com a pobreza deles, tem 2 carros de passeio, 2 tratores, uma caminhonete, 2 casas aqui perto e um apartamento na praia. Não sei dizer a quantia que eles têm no banco. Aqui é muito comum as pessoas terem muito dinheiro embaixo do colchão ou no banco. Para eles, ter dinheiro guardado é algo imprescindível. Para mim, ter dentes na boca é mais importante. Minhas roupinhas de cidade contrastam com as roupas de trabalho deles, mas eu posso até dizer que eu é que não tenho roupa de trabalho. Mas o mais importante mesmo é a forma como eu vivo, como eu uso o dinheiro e a forma como eles não vivem e não usam o dinheiro deles. O dinheiro é muito importante para ter guardado. Quanto mais melhor, afinal pode-se precisar dele um dia. Mas agora aqui, descrevendo esta situação, tomo consciência dos detalhes. Eles até gastam com casas e carros, principalmente de trabalho. O que me chama a atenção é que não gastam com eles. Não aquecem a casa como deveriam porque fica caro, não tratam dos dentes porque fica caríssimo e também não cuidam muito da saúde nos campos. Carregam pesos nas cabeças ou ombros e não pensam em alternativas como empurrar um carrinho. Não passeiam muito, não vão a restaurantes, não fazem gastos extras. Muitas vezes as casas não são pintadas e eles ajuntam muito lixo. Não gostam de jogar nada fora. O clima, as lenhas ajudam a manter a bagunça. O trabalho no campo também. Não são todos assim, lógico, mas também não é raro. Na minha pequena experiência, eu diria que são muitos. Quando a gente viaja pela Europa, é muito interessante passar pelos países e ver a mudança de costumes já na fronteira deles. O tipo de casas, por exemplo. Dá para ver direitinho que mudamos de país. O mais engraçado é quando saímos de um país super organizado e entramos num, digamos assim, espontâneo, que deixam roupas penduradas nas janelas. Se todo país tem um campo informativo coletivo diferente, se até mesmo em cada país, cada região tem um campo informativo coletivo diferente, se cada pessoa tem acesso ao campo informativo coletivo de forma diferente, eu posso dizer tranquilamente que o campo informativo pode ser modificado, revisitado, reavaliado. Ser estrangeira pode ser muito interessante. No caso do senhor com as mãos entre as pernas foi bem legal. Não chorar por causa de uma bobagem dessas é muito bom. Eu tenho um amigo que fica me explicando que eu não posso receber amigos homens na minha casa ou as pessoas vão falar. Eu morro de rir porque não vou deixar de ter amigos por causa das pessoas. Primeiro que nem sei quem são as pessoas. Depois, para mim, tanto faz o que pensam ou falam sobre mim. Eu acho mesmo que vão falar qualquer coisa. Eu não vou ter como parar isto. Então que falem. Também acho que as pessoas falam a partir delas mesmas, o que estiver na imaginação ou no desejo delas. Não tenho como controlar. Deixar de fazer o que eu acho que é certo seria insensato. Saber diferenciar as informações que estão no campo informativo coletivo e as informações no nosso campo informativo pessoal é que é importante. Ter um olhar estrangeiro ajuda muito, mesmo vivendo no mesmo país. Porque a mudança não está no país, mas no modo de ver. Já conheci pessoas que viajaram o mundo todo e não mudaram a forma de ser. Como já conheci pessoas que nunca saíram do local onde nasceram, mas têm o hábito de se questionar, de ver o mundo como se o tivesse vendo pela primeira vez. De qualquer forma, para quem não tem esse hábito, os exercícios de concentração ajudam muito. Quando pensamos numa nuvem ou em áreas remotas da consciência, é como se nós lubrificássemos os pensamentos.
Nós precisamos ser seletivos e não deixar entrar qualquer lixo no nosso campo informativo. Isso é muito sério. Também temos que tirar o que já entrou sem que nós dessemos conta. Agora, com estes exercícios e as pilotagens, podemos fazer essa limpeza. Falo isso porque é muito triste ver como as pessoas podem viver mal, viver de forma sem sentido, porque estão com seus campos informativos desatualizados, cheios de informação que não lhes serve mais. As pessoas aqui sofrem muito porque já sofreram antes. Isso faz sentido para você? Vou repetir. As pessoas sofrem muito porque já sofreram antes. Não se dão conta que não precisam sofrer mais. Não se dão conta do mundo maravilhoso que têm. Muitas delas, não são poucas, são escravas do pensamento antigo. Muitas delas trabalham como escravos para ter uma conta alta no banco. E quando eu falo escravos, são escravos mesmo. É muito comum pessoas aqui trabalharem 14, 15 horas por dia, de domingo a domingo, sem férias ou feriado. Claro, reclamam muito, estão cheios de doença, são tristes e são desanimados. E quando a gente fala para a pessoa descansar, a resposta frequente é: para quê?